Ele foi ajudante de sapateiro, chefe de produção em uma indústria de brinquedos de madeira. Hoje, ele é prefeito de São Carlos. Eu recebo aqui no meu programa Paulo Roberto Altomani. Paulo Altomani, o que é que faz um ajudante de sapateiro? Olha, naquela época, em 1954, eu tinha em torno de 6 anos. E você conhece aquele tripé do sapateiro que você põe no colo? Sim. O que eu fazia? Eu tinha o compromisso de endurecer o couro para dar uma resistência melhor no sapato. Então eu ficava com o martelinho. O Pedro Sapateiro era o dono da sapataria. E ele era umas 3 casas vizinhas da minha casa, na rua General Osório. Ele me dava o tripé e eu ficava martelando aquele couro durante meia hora para encruar o couro e ele ficar mais resistente quando fazia uma sola. Esse foi o meu começo. Depois 6 anos. 6 anos. Começou cedo. 6 anos. E depois ele me ensinava a colar o salto com aquela cola, uma cola muito forte. E depois eu pregava o salto para ele. O acabamento ele que dava. O corte, o acabamento ele dava. Mas aquilo era uma forma que meu pai, de origem italiana, e meu avô, dizia que nós tínhamos que aprender a ser educados pelo conhecimento das profissões e dos ofícios. Porque meu avô dizia: Paulinho, o artesão nunca passa fome. Se você souber uma profissão, se você tiver um ofício, sempre você vai conseguir se virar. Então meu pai me colocou na sapataria do Pedro, com 6 anos. Eu ganhava lá o dinheiro para ir no cinema. Depois eu fui trabalhar numa farmácia, ajudante de farmacêutico. Depois eu fui entregar leite na rua com o Paulino Leiteiro, que faleceu agora, com 97 anos. Eu entrava praticamente às 6 horas da manhã, nós entregávamos leite até às 9 horas, depois nós voltávamos para a leiteria, a gente lavava todos os litros de leite. Na carroça? Na carroça, aquela carroça fechada com uma estrutura de alumínio, e aí o seu Paulino entregando leite na rua de casa em casa. Aí fui trabalhar no capitão Dirmando dos Santos, era o comandante do tiro de guerra. Ele tinha uma fábrica de brinquedo. Eu comecei lá com 12 anos ajudante, depois trabalhei lá até os 16 anos e virei chefe da produção. A gente fazia carrinhos de brinquedo de madeira, tipo de um artesanato, principalmente para vender na época do Natal. Nesse tempo você já estava no futebol? Não? Já, eu ia lá para o Amparo Atlético Clube. Qual era a tua idade? Era 12. Dos 12 até os 16 eu frequentei a escolinha do Dito Honório, Benedito Honório. Era um negrão, ele era pedreiro e ele cuidava da escolinha de futebol do Amparo Atlético Clube. Meu pai me levou lá e falou: "O Dito, faça do Paulo um atleta." Eu comecei como goleiro. Mas você gostava de futebol? Muito. Lá perto da minha casa eu morava perto da cadeia também. Então tinha o Largo da Cadeia, campão de terra. Todo dia à tarde nós no campão de terra, eu, o Tijuco, o Zé Cole, um monte de menino lá, suava a camisa e chegava em casa que tomava banho e ia dormir, não pensava. Tênis furado naquele tempo? Era um tênisinho que o dedão de fora. Era tal. Descalço, jogava descalço. Era um tempo difícil, né, Paulo? Sandália havaiana e para ir na escola alpargatas roda, aquele tecido do alpargatas com a cobertura de pano e a sola de corda. E o mais duro disso aí, que quando chovia leite, a gente chegava com o pé ensopado na escola. Aí a professora dava um pouco de jornal pra gente, a gente forrava o fundo do sapato e envolvia o pé com o jornal para não ficar com o pé molhado o dia inteiro na escola lá, entendeu? Eu estudava no Instituto de Educação Dr. Coriolano Burgos. Como é que surgiu o Guarani na tua vida? Aí então, você já era 17 anos, eu já estava lá no Atlético, era a 3ª divisão. Aí tinha o olheiro lá, o seu Godet. Godet foi goleiro do Guarani, ele era olheiro, ele passava lá em todo o interior e ele me escolheu, me convidou para ir na pereira do Guarani. Eu fui lá durante um mês, uma vez por semana, sendo testado, e aí eu passei na peneira. O Guarani me convidou para ser atleta, comecei no aspirante, depois fiz um contrato profissional, joguei um ano profissional lá. Como profissional, ganhava dinheiro naquele tempo ou é diferente de hoje? Eu ganhava em torno de 3 mil, hoje 3 mil reais por mês, era pouco. Pouco, mas... Mas para quem estava lá com 17 anos, duro, e poder conviver, por exemplo, com
o Sidney, goleiro, com o Tarcísio. A própria alegria, né? Porque uma coisa que você estava fazendo, uma coisa... Você vê o seguinte, eu joguei com o Tião Macalé. Tião Macalé foi um grande jogador do Fluminense. Tá. O Parada foi centroavante do Botafogo, chegou até a jogar na seleção brasileira. O Miranda, de Santa Cruz do Rio Pardo, nós morávamos junto embaixo da arquibancada do Guarani. Tá. E o Miranda, coitado, ele não sabia escrever direito. E eu escrevia as cartas para a namorada dele, ele ia me ditando o Leite. Você imagina que um dia eu fiz uma brincadeira com ele? Olha só. eu escrevi e marquei o noivado dele no fim de semana, com a menina que ele namorava. Pelo amor. Eu vou levar essa aliança e marquei o noivado, tudo, e ele foi para lá e não tinha aliança, não tinha nada. Ele voltou na segunda-feira e ele queria me matar. Com certeza, né? Mas eu me encontrei com ele, depois me encontrei com o Miranda aqui no governo do Vadinho Deguzzi. Ele veio jogar no SESI, os veteranos do Corinthians vieram jogar aqui contra uma seleção de veteranos daqui de São Carlos. Tá. E eu encontrei o Miranda, ele lembrou e falou: ô, Pescuma, você também foi um grande amigo que eu tive. Qual era o apelido? Pescuma. Pescuma? É. O quê? O nariz afilado, não sei, pescador, mesmo? Essa coisa toda, né? Pescuma. Pelo amor de Deus, cada coisa. Mas era Paulo, né? Paulo. Como profissional era Paulo. Paulo, Sempre Paulo. E aí a tua vinda para São Carlos teve muito a ver com o futebol, com o Guarani. Aí à noite, enquanto o pessoal ia lá, os jogadores ficavam jogando baralho, tinha muito sinuca, jogador gostando de sinuca. Eu tinha terminado o colegial, falei, eu vou fazer o cursinho. Fui com o Manomaki Poli, do engenheiro Tabarani Faria, e do seu Farias, e do Walter Sasaki, que eram duas pessoas que tinham se formado aqui na USP. E eles falavam muito da USP. E eu já tinha passado por São Carlos também, pelo Guarani, que nós fomos jogar com a Ferroviária de Araraquara, ficamos hospedados na Estância Suíça. Você já conhecia Já conhecia São Carlos, esse clima de abril, essa brisa maravilhosa. Aí eu comecei a pôr na minha cabeça, eu também vou para São Carlos. Fiz cursinho. Lá em Campinas. Lá em Campinas, prestei vestibular, entrei na USP aqui, 1969. Aí eu já tinha um contrato com o Guarani, eu pedi rescisão desse contrato e vim aqui, ofereci para o Zé Fernando Porto, falecido. Zé Fernando, recente. Dr. Zé Fernando Porto. E vim também até o convite do professor Geraldo Lombardi, que era um parense, que mora aqui, é meu sócio na Engemasa hoje. Tá. Nós somos sócios há 37 anos. Ele falou, não, vamos para São Carlos que a gente te acolhe lá, São Carlos é uma boa cidade, porque eu também tinha dificuldade, eu não tinha certeza se eu ia conseguir receber dinheiro do São Carlos Clube para me manter aqui. Mas aí, acertado esse acordo com o São Carlos Clube, o Zé Fernando me contratou, o doutor Zé Fernando me contratou, e eu fui morar na entrada do São Carlos Clube, tem arquibancada lá. Eu fui morar embaixo da arquibancada com o pessoal da Educação Física, pessoal de Araraquara, pessoal de São José do Rio Preto e mais 1 ou 2 estudantes de engenharia. Já fazendo faculdade? Já no primeiro ano de faculdade. Fiquei morando lá uns 8 meses. Aí a Escola de Engenharia de São Carlos tinha um alojamento que é 200 metros dali. Tá. Aí eu consegui uma vaga no alojamento onde moravam os estudantes mais humildes da escola, não tinham condições de sobrevivência. Aí eu fui morar no alojamento, morei 4 anos e meio no alojamento. É verdade que você pouco saía para ir para festa, porque não tinha dinheiro? Eu era de beber pouco, de não fazer farra e de ter muita dedicação. Eu me formei em primeiro lugar na USP. Estudou muito, né? Muito, ralei muito. Você ficava ali estudando. O curso vestibular CASO funcionava no Anfiteatro 1 e no Anfiteatro 2 da USP. Tá. E ele precisava de um espaço maior, nós precisávamos construir uma área. Aí a USP deu o espaço onde é o CASO hoje. Eu e o Carlos Alberto Altemani, que está em Campinas hoje, o Diomedes Cesário da Silva, nós fomos ao Banco Português do Silva Gordo, que ficava onde é o SAI hoje, em frente ao SIM, na Major aí. Emprestamos 70 milhões de reais na época para construir o CASO. E eu dei como garantia o que eu tinha. Você então foi pioneiro na construção do CASO? Nós construímos aquilo lá em 1 ano e meio. E aí o curso vestibular CASO mudou do Anfiteatro 1 e Anfiteatro 2 lá para onde ele é hoje. E aí eu dava aula no cursinho. E quando eu estava no 2º ano dando aula, a Alice fez o cursinho. E aí ela trocava os olhares comigo. E minha irmã também fez o cursinho aqui em São Carlos. As duas foram para medicina.
Aí minha irmã trocava uns olhares comigo, mas eu sempre não gostei de nenhum tipo de relacionamento entre o professor e o aluno. Sempre tive muito respeito, Leite. Tá. Quando ela estava no 2º ano da faculdade, nós começamos a namorar. Aí ela vinha de Pouso Alegre para cá, a gente namorava fim de semana, ela voltava. Eu namorei a Alice durante 8 anos. 8 anos? Ela acabou a medicina, depois ela fez residência em Campinas, depois ela fez residência no Hospital do Tatuapé, na emergência e urgência do Tatuapé. Depois ela veio para São Carlos, aí estabilizado, eu já estava com a Engemasa formada também. Nós casamos. A Alice entrou na medicina em Pouso Alegre. Quando ela estava no 2º ano, eu comecei a namorar. 8 anos, ela veio para cá. Nós nos casamos, eu tocava a Engemasa e ela montou um serviço de ultrassonografia com a doutora Maria Doris Pereira Lopes. Agora, essa questão, você é um sujeito obstinado, perseverante e tal, nas coisas que você quer. Às vezes eu exagero um pouco, viu? A Alice fala que eu tenho coceira no sangue, eu não paro nem... Aí você resolveu entrar para a política, como é isso? Por quê, Paulo? Então, eu via São Carlos, não desmerecendo nenhum dos prefeitos que passaram, que São Carlos teve grandes prefeitos, mas eu achava que com a arrecadação que São Carlos tinha, eu comparava com a cidade de Curitiba. E nós tínhamos uma arrecadação por habitante maior que a cidade de Curitiba. Aí teve uma grande reunião do PL em abril de 92, aqui na Engemasa. E o PL não tinha candidato a prefeito. Aí eu estava sentado lá no fundo, na frente o Kassab, mais uma série de políticos, Rodrigo Garcia, o Zanetti. Eu sentado lá e o PL precisava lançar um candidato a prefeito. Aí o Zanetti, meu sócio, falou, o candidato a prefeito nosso lá no fundo, me pegou de sopetão. Levei um susto. Até então você não havia pensado em entrar? Não, eu tinha ajudado o Vadinho, trabalhei em 2 campanhas do Vadinho, ajudamos o Vadinho a se eleger, acompanhei alguns meses do governo dele, na área da saúde principalmente, que eu fazia parte do Conselho Municipal de Saúde representando o Ciesp, mas eu nunca tinha o pensamento de ser prefeito. Aí me lançaram, eu falei, putz, como é que faz para administrar uma cidade, né? Aí eu peguei o Normando, era o nosso vice numa coligação PL e PSDB. Pegamos eu, Alice, o Normando e a Dona Yara, fomos uma semana durante a campanha para Curitiba, fazer um curso no IPUC, Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba. Lá eu conheci o Cássio Tanegutti, conheci o Rafael Greca, tive contato com o Jaime Lerner, grandes pensadores. E aí eu já tinha feito essa tentativa de aproximar São Carlos de Curitiba no governo do Vadinho. O Prosdóximo tinha comprado o Electrolux, a Clímax, e o Sérgio Prodóximo, muito amigo do Jaime Lerner, nós trouxemos o Jaime Lerner para cá, fizemos uma reunião muito grande no Senai, para que São Carlos e Curitiba pudessem ser cidades irmãs. Mas infelizmente o Vadinho, por outros problemas, não conseguiu botar esse projeto, né? Mas aquela cidade que me encantou ficou na minha cabeça. Aí eu fui para lá em 92 e falei... E vi tudo de bom que fazia lá, por exemplo, a escola de tempo integral, as crianças 9 horas na escola, pontos de apoio, atenção social, fui visitar o albergue infantil lá, umas coisas muito bonitas, o sistema de transporte coletivo, Leite, muito bom, integrado, um bilhete único, o shopping popular, então a preservação da história da cidade, entendeu? Então eu comecei a comparar a arrecadação de Curitiba com São Carlos. Falei, bom, se ele fez lá, demorou 20 anos para fazer, se a gente começar, um dia nós chegamos lá também. Então o teu projeto para São Carlos hoje é 20 anos? Fazer em 4 anos o que eu não pude fazer em 20. Porque daqui 4 anos, Leite, vai haver um plebiscito. Vai. Continua ou sai? O povo é soberano nessa escolha. Eu tenho que trabalhar bem agora, não penso na minha reeleição. Eu governo em cima do fio da navalha. Eu falo não para o supérfluo e sim para o essencial. Qual vai ser a tua grande obra para São Carlos? O que você planejou, assim, quando eu terminar meus 4 anos? Eu quero ser um prefeito lembrado e amado pela população. É isso? É isso. Devolver à cidade tudo que ela permitiu conquistar nesses 43 anos que eu estou aqui, a família maravilhosa que ela me deu, criei meus filhos aqui, minha esposa daqui, e entrei na prefeitura. 4 filhas, 2 casadas, 3 netos. 3 netos. 3 netos.
maravilhosos netos. O João Bento é o nosso caçula, ele tem uma lesão cerebral, está evoluindo. Você se emociona quando você fala dos teus netos, né? Porque você é avô já, Leite? Já. Você viu o que a gente faz para os netos? Demais, né? Demais aquilo que nós não fizemos para os nossos filhos. E quando tomam a vacina e começa a chorar o netinho, aí, que a gente vai chorar junto. Rapaz. Então na minha casa tem uma gaveta lá na cozinha, que é a gaveta dos netos. Tem tudo quanto é tipo de chocolate, guloseima, pirulito. Então eles entram lá, podem usar à vontade. Nós temos, eu falo para o Ari e para a Marina, nós temos a liberdade de mimar. E vocês têm a responsabilidade de educar. Paulo, eu quero agradecer a tua visita aqui no meu programa. Foi muito bom conversar com você. Eu espero realmente que você consiga realizar esse teu projeto maior, não é? Que é ser amado pelo povo de São Carlos, porque é evidente que se houver a compreensão desse povo, isso será prova de um trabalho grandioso que você vai realizar nesses 4 anos. Eu queria aproveitar esse espaço que você me dá aqui, Leite, primeiro para agradecer você. Imagina. Você é um verdadeiro irmão. Imagina. E agradecer a população de São Carlos, vocês estão nos assistindo aí, pela chance de ter me dado de ser prefeito da cidade. Eu não podia morrer sem devolver à cidade aquilo que a cidade me permitiu conquistar como cidadão. Não estou falando de coisa material, estou falando de coração, de conhecimento. O que eu puder usar desse conhecimento para disseminar isso, e mais jovens possam ter a história parecida com a minha, poder entrar na engenharia, poder um dia ser prefeito da cidade de São Carlos, eu vou estar com meu sonho realizado. Obrigado, prefeito. Obrigado a você, um abraço, obrigado, hein?